Cidade, grandeza, Itapicuru, és minha terra que só prega amor, os filhos teus inspiram a luz do Criador. Bom dia, meu nome é Lenilda Prade da Silva, pedagoga concluinte do curso de Licenciatura em História pela Universidade do Estado da Bahia, na modalidade de Educação à Distância, Polo Itapicuru, Bahia. Meu trabalho concluído de curso tem como título a importância do tombamento do sobrado Barão do Janemoabo para o patrimônio histórico e local da cidade de Itapicuru, Bahia. Aqui apresentada como requisito parcial para obtenção do grau de licenciada em História, na modalidade de Educação à Distância, pela Universidade do Estado da Bahia, com coordenação da Universidade Aberta do Brasil, sob a orientação do professor Lúcio Dias. O meu trabalho é o tombamento e restauração do sobrado Barão do Janemoabo, um acontecimento histórico local de grande importância para os munícipes. A transformação do sobrado em Instituto Museu do Nordeste Barão do Janemoabo é uma forma de reviver seus dias de glória e preservar a história de um povo. É isso que me motiva a fazer esse trabalho. Este trabalho é essencial tanto para a minha vida acadêmica e profissional, quanto para a minha vida social, pois me proporcionou momentos únicos de aprendizado e prazer. Através dele, pude conhecer de perto cada detalhe do imóvel, a história do objeto e garimpar as mais variadas fontes teóricas para poder conhecer a necessidade de preservar e reconhecer esse patrimônio e a identidade particular e pública de um povo. O problema a ser resolvido é porque o sobrado Barão do Janemoabo, um patrimônio histórico local de 1890, foi recentemente tombado e restaurado pelo Instituto do Patrimônio Histórico da Bahia, IPAC. Um patrimônio antiquíssimo foi tombado há tão pouco tempo. O objetivo geral desse trabalho é compreender os motivos justamente que levaram esse imóvel, outrora esquecido no tempo, situado tão distante da civilização, a ser tombado pelo governo do Estado da Bahia com o intuito de tornar-se um museu referência do Nordeste. Assim como reconhecer também a importância desse patrimônio histórico e cultural para o resgate da cultura e progresso da sociedade itapicuruense. Os objetivos específicos desse trabalho é perceber a importância deste patrimônio antiquíssimo merecer ser ressaltado na trajetória da história do município de Itapicuru. Reconhecer também a importância desse patrimônio histórico e cultural para o resgate da cultura e progresso da sociedade itapicuruense. Compreender a importância da preservação deste patrimônio cultural. Identificar as características que influenciaram positivamente o legado do Barão do Janemoabo no patrimônio histórico local. A pesquisa terá embasamento teórico a partir da leitura de livros e trabalhos de autores como Carvalho Júnior e Dantas Júnior. Os dados eles foram gerados também a partir de entrevistas com descendentes do Barão Janemoabo ao acervo do Solar. Com acesso ao acervo do Solar, visita técnica ao casarão, história oral contada por pessoas mais velhas da comunidade Camuciatá e serão analisadas à luz das leituras teóricas e pesquisas realizadas. Neste trabalho, se fez necessário a exploração do patrimônio e o legado do Barão Janemoabo. Diante desta problemática, vários questionamentos surgiram e serviram para que se possa embasar mais o trabalho de pesquisa monográfica, objetivando analisar as características que irão nortear a exploração do patrimônio
histórico e local do Sobrado do Barão de Januário, baseada nas fontes bibliográficas em livros escritos, segundo o autor, o historiador Álvaro Dantas, cujo título é O Barão de Januário e a Política do Seu Tempo. Trabalho de pesquisa de outros acadêmicos também sobre o Sobrado do Barão. Levantamento de dados históricos e alguns procedimentos serão adotados retratando o assunto de forma acentuada. Eu não poderia falar do tombamento do casarão do Barão de Januário sem antes falar da história de Itapicuru. Itapicuru, que na língua tupi quer dizer laje caroçuda, está situada na região nordeste da Bahia, a 200 km de Salvador, e tornou-se conhecida pelas qualidades medicinais de suas águas termais, com indicações terapêuticas para moléstias da pele, fígado, rins, estômago e intestinos. Habitado também por índios, cariris, paiaiás e tupinambás. Seu povoamento teve início em 1639, quando a missão franciscana fundou a aldeia de índios, denominada Aldeia de Santo Antônio, ou Missão da Saúde. Em 1648, esse arraial, situado a 6 km do lugar onde se encontra hoje a cidade de Itapicuru, desbravadores da região, entre os quais Manuel Moreira de Matos Borges Garcia, ergueram uma pequena capela dedicada a Nossa Senhora de Nazaré, elevada a Curato em 1680 e à freguesia em 1698, com a denominação de Nossa Senhora de Nazaré do Itapicuru de Cima, pelo arcebispo João Franco de Oliveira. Em 28 de abril de 1728, a atual cidade de Itapicuru foi elevada à categoria de vila pelo vice-rei do Brasil. Em 1874, foi visitado por Antônio Conselheiro e seus seguidores, e por Lampião, em busca de ajuda financeira do Barão de Janemoabo. A matriz, todos os anos, promove a festa em homenagem à padroeira da cidade, a qual é a mesma que nomeia a igreja. O evento acontece no segundo domingo de janeiro, reunindo milhares de fiéis e turistas que saem em procissão pelas ruas da cidade. O balneário termal de Itapicuru, conhecido também como Antigo Fervente, fica localizado no final da Avenida Antônio Carlos Magalhães, e é um dos principais pontos turísticos da cidade de Itapicuru, não só por sua bela estrutura, como também por ser utilizado em banhos terapêuticos, graças às suas propriedades medicinais, devido à vazão de minantes ali existente. É um espaço de grande importância cultural para a cidade e também o patrimônio público de Itapicuru. Cícero Dantas Martins, o Barão de Janemoabo, nasceu no dia 28 de junho de 1838, na fazenda Caritá, freguesia de São João Batista, de Janemoabo, sendo filho do comendador e comandante superior da Guarda Nacional, João Dantas dos Reis, e Dona Mariana Francisca da Silveira Dantas. Em 1859, formou-se em Direito pela Faculdade de Recife. Casado com Dona Mariana da Costa Pinto Dantas, teve 3 filhos: Mariana Dantas Martins, que faleceu menor, João da Costa Pinto Dantas e Antônio da Costa Pinto Dantas, ambos herdeiros da sua tradição política, sendo deputados estaduais e federais e senador estadual. Construiu a primeira usina de açúcar do Nordeste, do norte da Bahia e a quinta do Brasil. Essa conquista lhe valeu o título de barão, conferido por Dom Pedro II. O Barão de Janemoabo faleceu aos 65 anos, em 27 de outubro de 1903, na freguesia do Bom Conselho. O Barão de Janemoabo representou em seu tempo a continuidade de uma história de influências já estabelecida no Estado. Conforme Silva, administrando as terras da Casa da Torre, os Dantas acumularam grandes extensões rurais, de modo que não foi difícil para Cícero Dantas Martins, já nascido em berço de ouro, tornar-se o maior fazendeiro de toda a região do Nordeste. Do
Império à República, poucos foram mais poderosos na Bahia, do norte e nordeste do Brasil, do que Cícero Dantas Martins, o barão de Jeremoabo. Afirma o À Tarde, em 2006. O barão de Jeremoabo é considerado figura exponencial do município de Itapicuru, pois galgou os postos de deputado do Império, senador estadual, e também foi Itapicuru que manteve base política de Cícero Dantas Martins, um dos proprietários de maior proeminência política e econômica dos sertões baianos. O barão de Jeremoabo foi vereador em Bom Conselho no ano de 1875, deputado pela Bahia por 4 legislaturas, e senador estadual na sua província da Bahia, no ano de 1891. Também se tornou o primeiro intendente eleito constitucionalmente no município de Itapicuru de Cima, entre os anos de 1893 e 1896. Além da política, a marca de Cícero Dantas Martins foi a escrita de cartas. Do Barão de Jeremoabo está localizado a cerca de 9 quilômetros da sede do município de Itapicuru, no litoral norte da Bahia. O importante casarão de 2 andares, pintado de amarelo de cima a baixo, a brilhar ainda mais na claridade do sertão, foi o orgulho do Barão de Jeremoabo e de seus descendentes. Sobrado de 1894, que pertenceu à famosa Casa da Torre, e foi uma das sedes da luta da independência do Brasil, do litoral norte da Bahia, situado a 227 quilômetros de Salvador. O imóvel, com elevado valor arquitetônico, em estilo neoclássico, detém precioso acervo museológico, composto de mobiliário antigo, arte sacra, louças, pratarias, quadros, objetos de arte decorativo, livros, documentos e indumentárias, datados do século XVIII e XIX. O prédio, projetado pelo engenheiro baiano José Ramos, lembra uma pequena vila toscana, com hall central e planta simétrica. No andar superior estão salas, quartos e capela com imagens barrocas, e no inferior a sala de jantar, quartos, cozinha e escada em jacarandá. Móveis antigos, cristais, lustres, retratos a óleo, jarras, bacias e utensílios de louça portuguesa completam o acervo, além de livros em francês e português, cartas, mapas e selos. Segundo a Folha de São Paulo, em 2010, assim respondeu aos amigos que acharam exagerados os gastos com a construção do sobrado. Ele falou: não bebo, não jogo, não gasto com mulheres, mas tenho direito a ter 2 vícios. Um é a política, outro é esta obra. E acrescenta: quando os ingleses tomarem conta do Brasil, verão que aqui morou um homem de Deus. Conforme a professora Consuelo Ponder de Sena, presidente do Instituto Histórico e Geográfico da Bahia, o sobrado de estilo neoclássico é o mais belo exemplar arquitetônico de toda a área do Nordeste baiano. Segundo o diretor-geral do IPAC, Frederico Mendonça, este patrimônio local é de grande relevância para o engrandecimento histórico e cultural, visto que, em se tratando de história, faz-se necessário a sua preservação. Para Álvaro Dantas Júnior, é de grande satisfação de saber que a Bahia pode contar com mais um monumento dessa importância. A Constituição Federal de 1988 define a preservação do patrimônio cultural como um direito fundamental à pessoa humana, pois deste se produz também a preservação da identidade cultural do sujeito. Por ser um imóvel antigo, por possuir elevado valor arquitetônico e abranger precioso acervo museológico, o solar do Camuciatá foi tombado pelo IPAC, Instituto Histórico e Geográfico da Bahia, através do decreto número 3.731, datado de 24 de novembro de 1994.
Segundo o diretor-geral do IPAC, Frederico Mendonça, os editais possibilitam a participação efetiva da sociedade civil nas políticas culturais, objetivando apoiar projetos de restauração de bens edificados já tombados e reconhecidos pela sua importância e singularidade, como é o caso da Casa de Engenho do Barão de Jeremoabo. O solar foi transformado em Instituto Museu do Nordeste Barão de Jeremoabo, buscando reviver seus dias de glória e preservando a nossa história. Após as obras e a implantação do museu, pretendo abrir o edifício ao público para a visitação do sítio histórico, promovendo acesso à cultura, fortalecendo a cidadania e divulgando a história regional e do estado da Bahia. Finaliza Álvaro Dantas. O intuito desse trabalho foi mostrar o legado de um homem à frente do seu tempo, o Barão Jeremoabo, a riqueza material incontestável que o mesmo deixou, suas contribuições para o desenvolvimento político e cultural da sociedade brasileira, respondendo todas as questões que se foi indagada no início desse trabalho, pois posso afirmar que descobri muitas coisas que ainda estavam em mistério sobre a construção do solar da Fazenda Camuciatá. O seu conservadorismo, seu refinamento e seu bom gosto estava presente desde o início de sua vida. A partir do que foi estudado, acredito que o tombamento do sobrado do Camuciatá como que tornará vivo o legado deixado pelo Barão de Jeremoabo e enaltecer a história do município de Itapicuru. Sua importância do ponto de vista arquitetônico é uma das características previstas em lei, que o leva a ser tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico da Bahia, o IPAC, e o torna único no estado da Bahia. A proposta de torná-lo Instituto Museu do Nordeste Barão de Jeremoabo foi uma iniciativa louvável e de grande importância na preservação da história de um povo, pois o imóvel é de grande valor social, político, econômico e sentimental, não só para os descendentes do Barão de Jeremoabo, mas também para os munícipes e historiadores da região. Essa iniciativa trará para Itapicuru o desenvolvimento turístico de forma potencial e cultural, visto que será o museu mais próximo às cidades circunvizinhas, sem falar que cada um poderá reviver e reconhecer a influência da família Dantas na história da sua cidade e antepassados. Com o tombamento e a reforma do sobrado, que foi berço da civilização itapicuruense e palco de lutas e glórias do Barão, enobrece o patrimônio local, engrandece o município, além de fazer gerar a cultura e desenvolver a cidadania dos munícipes, os quais precisam despertar a consciência para os seus valores históricos e sua importância social. A partir disso, acredito que a história do lugar estará preservada, assim como a sua origem, através das informações que o local poderá oferecer quando transformado em museu, trazendo à tona a interação do passado com o presente. Para encerrar meu trabalho, eu escolhi a literatura de cordel, feita pelo tataraneto do Barão de Jeremoabo, André Dantas, com o título Acorde Velho Casarão. Acordem Mariana, Adelaide Jesuína, acordem fé, esperança e caridade. Acordem que o sonho de ontem, hoje tornou-se realidade. Acordem João, Cícero, José, Arthur, Antônio e Aníbal. Acordem para reviver o passado. Acordem para louvar Santo Antônio. Acordem para ver o novo sobrado. Acordem retratos, documentos, louças e jarras. Acordem quadros, xícaras e móveis de jacarandá. Acordem antigos moradores. Acordem sobrado do Camuciatá. Tu, que muitas vezes à noite a lua te fez companhia e durante o dia o sol forte do sertão. Hoje estamos todos ao sol lado. Acorde, velho casarão. Este trabalho é fruto de muito esforço e perseverança, pois foram árduas e enfadonhas as noites de leitura e estudos.
apenas eu e os livros, procurando entender o propósito da minha penitência e tentando confortar, buscando os refúgios da literatura do grande e sábio William Shakespeare, sendo um fim doce, que importa que o começo amargo fosse. Bem está o que acaba. Mas a minha satisfação é olhar para trás e ver que esta obra está completa. Por isso dedico este trabalho primeiramente a Deus, Pai Nosso Todo-Poderoso, e essencialmente à Universidade do Estado da Bahia, a UNEB. Porém, sabendo que alguém tão sabiamente disse que um sonho que se sonha só é apenas um sonho. Quero aqui agradecer aos meus pais, a minha filha, ao meu esposo, a minha amiga Caca, ao meu amigo Daniel, aos colegas de curso, aos professores da pessoa do meu orientador, professor Lúcio Dias, aos tutores e aos demais familiares e amigos.